Olá, turma. Espero que esteja tudo bem com vocês. Dando continuidade ao nosso estudo a respeito dos gases, hoje nós vamos falar sobre a lei do gás ideal, também chamada de lei de equação de Clapeyron, também chamada de equação de estado de um gás ideal, tá? Essa equação, essa lei, qual é a diferença para a equação geral dos gases que nós estudamos na nossa última aula? A diferença é que a partir dessa lei nós vamos estar envolvendo a massa dos gases. Coisa que na equação geral dos gases nós estávamos trabalhando com as três variáveis, pressão, temperatura e volume, mas sem levar em consideração a massa do gás. Era sobre uma massa fixa. Agora aqui não. Na lei do gás ideal, também chamada de equação de Clapeyron, a massa ela irá ser um fator também que pode causar a variação nas variáveis, pressão, temperatura e volume. Então vamos dar início. A lei do gás ideal, nós estudamos que quando eu tenho essa relação, pressão vezes o volume dividido pela temperatura, nós vamos achar um valor constante. Ou seja, vamos achar uma constante. Por quê? À medida que você altera uma dessas variáveis, as demais elas vão automaticamente sofrer variações, de modo que o resultado da relação entre elas seja o mesmo valor, ou seja um valor fixo, uma constante. Agora preste atenção no seguinte: se eu tenho um gás nas CNTPs, o que são mesmo as CNTPs? Condições normais de temperatura e pressão. Temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e pressão de 1 atmosfera. Observa o seguinte: se eu tenho 1 mol de um gás nas condições normais de temperatura e pressão, como fica essa relação? Olha só, pressão 1 atmosfera, o volume e a temperatura de 273 Kelvin ou 0 Celsius. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu vou ter essa relação, pressão vezes volume dividido pela temperatura, que vai ser igual a quem, ó? Pressão de 1 atmosfera, o volume é o volume molar, que é 22,4 litros, dividido pela temperatura de 273 Kelvin. Quando eu faço essas operações, eu vou achar um valor de 0,082. Se a gente observar, é a constante dos gases ideais, né? Quando eu trabalho com a pressão em atmosfera. Agora observa o seguinte: vamos aumentar a quantidade de matéria para esse gás nas CNTPs. Vamos passar de 1 mol para 2 mols. A gente dobra a quantidade de matéria e mantemos as CNTPs, ou seja, pressão de 1 atmosfera, volume molar de 22,4 litros e temperatura de 273 Kelvin. O que acontece? Ó? Esta relação ela continua fixa, o mesmo valor, 0,082. Só que o que vai acontecer? Eu tenho que multiplicar agora pela quantidade em matéria que está sendo exposta, que é o quê? 2 mols. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou ter 0,082, que é a constante, só que agora eu vou multiplicar para 2 mols. Para 2 mols. E assim sucessivamente. Vamos fazer agora para, ó, N mols. Eu tenho N mols. Eu tenho N mols de um gás mantidos nas CNTPs. Então, ó, eu vou ter a relação pressão-volume pela temperatura. Esses valores eles são constantes, pressão de 1 atmosfera, temperatura de 273 Kelvin e volume de 22,4 litros. O que vai acontecer? Eu vou multiplicar isso por N mols. Quando eu tenho esse N mols, eu vou ter o quê? O valor da constante, que é 0,082, vezes N mols. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Estou querendo mostrar a seguinte relação, que quando a gente faz, ó, pressão vezes volume vai ser igual. Aí aqui, ó, aqui eu aplico meio pelos extremos. Ó,
pressão vezes o volume é igual ao número de mols N vezes a constante 0,082 vezes a temperatura. Vezes a temperatura, ok? Então, ó, essa é a lei do gás ideal, também chamada de equação de Clapeyron, ok? Então, eu estou relacionando as três variáveis, pressão, volume e temperatura, ok? Nas CNTPs, eu tenho que ter a constante, tá? E essa constante vai depender da unidade de medida, já já eu mostro para vocês os valores de constantes, e essa relação vai depender do número de mols, a quantidade de matéria que esse gás apresenta. Lembrando que número de mols é a razão entre a massa pela massa molar, ok? Vamos lá. Então, olha só. Eu tenho já a equação, a lei de equação, a lei do gás ideal, que é a equação de Clapeyron, não é isso? Eu tenho três possíveis valores para a constante R. Olha só. Se a pressão for trabalhada em atmosfera, o valor de R é 0,082. Se a pressão for em milímetros de mercúrio, o valor dela é 62,3. Agora, se a pressão for em quilopascal, o valor de R, da constante, 8,315. Ok? Esses valores vocês não devem se preocupar, porque quando a gente trabalha lei de estado de um gás ou a equação de Clapeyron, o que acontece? O valor da constante, a questão tem que dar, tá? Porque aí você vai saber com que unidade de medidas você está trabalhando, tudo bem? Então vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. Ao realizar a reação de ferro metálico com uma solução aquosa de ácido clorídrico, um químico recolheu 83,15 litros de gás hidrogênio a 100 kPa de pressão e a 27 graus Celsius. Qual a quantidade em mols de gás hidrogênio na amostra recolhida? Ele quer saber o valor de N. Gente, vamos fazer o mesmo procedimento das aulas passadas. Vamos retirar as informações que o exemplo nos dá. E as informações são essas, ó. Eu tenho esses dados. Eu tenho um volume de 83,15 litros. Eu tenho uma pressão de 100 kPa. Eu tenho uma temperatura de 27 graus Celsius, que eu converto para Kelvin, que fica igual a 300 Kelvin. E eu vou achar o N, que é o número de mols. Aplicando a equação de Clapeyron, o que acontece? Eu tenho pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura. Agora eu só vou substituir os valores. Pressão de 100 kPa, volume de vezes 83,15 litros, é igual a N, que eu quero achar o número de mols, vezes a constante, ó. Pressão está em quilopascal. Vou usar qual constante? 8,315, ó, porque está em quilopascal. Vezes a temperatura, que é 300 Kelvin. Quando eu faço as operações aí, ó, 100 vezes 83,15 dividido por 8,315 vezes 300, eu vou achar o número de mols igual a 3,33 mols. Então, a quantidade de gás hidrogênio recolhida nessa amostra, essa quantidade em número de mols, em quantidade de matéria, é igual a 3,33 mols. Dá para achar em massa? Dá. Se eu tenho N, acho a massa molar do gás hidrogênio, que é 2, então fica, você divide, você multiplica 2 vezes 3,33, que vai dar 6,66. Não é isso? Gramas. Ok? Densidade dos gases. Gente, a partir desse tópico, densidade dos gases, a gente consegue perceber por que quando você pega uma bexiga, um balão de festa de aniversário, balão de festa, e a gente enche com a boca, por que ele não flutua? Agora, se você pegar o mesmo balão e encher com gás hélio, ele irá flutuar. Isso é devido à densidade dos gases. Então, olha só. Aqui nós temos um balão e o seu interior está preenchido com gás hidrogênio, H2. E aqui eu tenho o gás carbônico, CO2, que está preenchendo este balão. O que acontece?
Se a gente for calcular a massa molar, o hidrogênio tem massa molar de 2 gramas por mol. A cada 1 mol de gás hidrogênio eu tenho 2 gramas. Já do gás carbônico, a massa molar dele é 44 gramas por mol. Então, com isso, eu posso concluir o quê? Que o gás hidrogênio ele é menos denso que o ar atmosférico, ou seja, o gás carbônico. Ele é menos denso. E que o gás carbônico ele é mais denso do que o ar atmosférico. Como é que eu sei? Gente, a densidade aparente do ar está em torno de 28,79 gramas por mol. Gramas por mol, ó. 28,79. Então, se você observar, o gás hidrogênio, a massa molar dele é menor do que a massa molar do ar atmosférico, que é 28,79 gramas por mol. Já a do gás carbônico é maior do que a massa, a densidade aparente do ar, não é isso? Então, isso quer dizer o seguinte, se o gás ele tiver a densidade menor do que a densidade do ar, o que acontece? O balão ele irá flutuar. Se for maior, ele não flutua. A densidade absoluta de um gás. Gente, no início do ano nós estudamos que a densidade é a razão entre a massa pelo volume, não é isso? Aí eu defino a densidade de qualquer objeto. Agora presta atenção. Para os gases, eu tenho que levar em consideração a pressão a qual o gás está submetida e a temperatura, devido à energia cinética, porque os gases apresentam alta energia cinética. Então, quando eu pego a densidade e vou relacionar com a pressão e a temperatura, o que é que eu vou fazer? Primeiro, vou pegar a equação de Clapeyron, pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Agora, presta atenção. O que é o Nzinho, o número de mols? O N é massa pela massa molar. Ó, massa pela massa molar. O que acontece? Vamos trocar aqui de posição, ó. Tá vendo aí, ó? Esse V passou para o lugar do M. O M foi para o lugar do V. Não é isso? E aqui a gente já isolou essa relação. Massa pelo volume, que é igual a pressão vezes a massa molar, dividido pela constante vezes a temperatura. Aí a pergunta que não quer calar. Que relação é essa? Massa pelo volume. É exatamente a densidade. Então, a densidade, como é que eu encontro a densidade absoluta de um gás? Basta eu fazer a razão entre os produtos da pressão pela massa molar, dividido pela constante vezes a temperatura. Aí eu descubro a densidade absoluta do gás, ok? Agora, se esse gás ele está submetido às CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, 1 atmosfera. Aqui eu tenho dois valores fixos, não é isso? Então, ó, para os gases nas CNTPs, a densidade absoluta, basta eu pegar a massa molar do gás e dividir por 22,4. 22,4. Ok? Olha um exemplozinho aqui, ó. A densidade absoluta do gás oxigênio, que é o O2, a 27 graus Celsius e 3 atmosferas de pressão é dado a massa atômica do oxigênio, que é 16. Mas o gás oxigênio ele tem 2 átomos. Então, 16 vezes 2 dá 32. Então, vamos lá. Olha só. As informações que a questão nos forneceu. A densidade, que eu quero. A temperatura, que é de 27 graus Celsius. Só que eu converto ela para Kelvin, fica 300 Kelvin. A pressão de 3 atm, 3 atmosfera. A massa molar do gás oxigênio, que é 32 unidades de massa atômica, porque uma molécula tem 2 átomos. Então, um átomo, massa atômica 16. O outro átomo, massa atômica 16. 16 mais 16 dá 32. E a constante. Como aqui ó, a pressão está em atmosfera, nós vamos usar a constante 0,082 atmosfera vezes litros por mol vezes Kelvin. Ok? O que eu vou fazer? Vou jogar na fórmula da densidade. Densidade é igual a pressão vezes a massa molar dividido pela constante vezes a temperatura.
Então, a densidade vai ser igual a quem? Pressão de 3 atmosferas, vezes a massa molar, que é 32, dividido pela constante, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 300. Então, aí eu vou achar 3 vezes 32 dá 96. 0,082 vezes 300, 24,6. Eu vou achar uma densidade de 3,9 gramas por litro. Resposta letra C. Agora, este exemplo é quando eu tenho esse gás submetido nas CNTPs, condições normais de temperatura e pressão. Então, ó, a densidade de um gás é 1,96 gramas por litro, medida nas CNTPs. A massa molar desse gás é, então vamos lá. Se o gás ele é medido nas CNTPs, então a densidade é a massa molar dividido por 22,4. Eu tenho a densidade, que é 1,96. Então, aqui eu faço meio pelos extremos. Então, a massa molar é igual a 1,96 vezes 22,4, que vai ser igual a quanto? 43,90 gramas por mol. Falar em massa molar é gramas por mol. Resposta, letra A. Mistura de gases. Muito bem, mistura de gases. Olha só, as moléculas, para falar de mistura de gases, vamos analisar esse exemplozinho aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, moléculas de gases no ar. Quanto maior a altitude, menor será a quantidade dessas moléculas. Aí você pode dizer, professor, mas lá quando a gente estudou o número de Avogadro, a gente observou o seguinte, que volumes iguais, submetidos às mesmas condições de temperatura e pressão, mesmo que sejam gases diferentes, eles vão apresentar o mesmo número de moléculas. Tá certo, tá certo. Só que aqui, ó, preste atenção. Quanto mais distante estivermos da atmosfera terrestre, da superfície terrestre, o que acontece? O ar ele vai ficar rarefeito. O que é esse ar rarefeito? Vai aumentar a altitude. Aumentando a altitude, diminui a pressão. Diminuindo a pressão, as moléculas de ar elas vão se afastar, porque está diminuindo a pressão. Então, observa aqui, ó, eu tenho pressão a nível do mar. Olha a quantidade de moléculas envolvidas. Estão vendo? Aqui, ó, eu tenho várias moléculas. À medida que vai aumentando a altitude, o que acontece aqui, ó, vai diminuindo a quantidade de moléculas. Agora, presta atenção. Aqui eu tenho a nível do mar, pressão de uma atmosfera que é 101 kPa. À medida que você vai aumentando, ó, no Monte Everest, ou seja, 8.850 metros acima do nível do mar, eu tenho 31 kPa. Olha o tanto que caiu a pressão. Então, isso, as moléculas de ar estão se afastando. Estão se afastando. Não é que elas estão desaparecendo, elas estão se afastando, porque não tem a pressão maior para aproximá-las e assim aumentar a sua quantidade naquele determinado espaço. Na atmosfera, o ar é mais rarefeito, porque a pressão é zero. Então, ó, a composição do ar continua a mesma, 21% de oxigênio. Só que é 21% de oxigênio em um espaço maior, com a pressão menor. Então, isso quer dizer que eu tenho a menor quantidade de moléculas quanto maior for a altitude. Então, a conclusão que a gente tira disso, ó, quanto maior a altitude, menos moléculas de gás oxigênio serão levadas aos pulmões a cada inspiração. Por isso que a pessoa, quando vai escalar uma montanha, ele sente dificuldade em respirar. Por quê? Porque devido a essa diminuição da pressão e a diminuição da quantidade de moléculas presentes no ar, ok? Então, olha só, o que são as misturas gasosas? Misturas gasosas, eu vou considerar a mistura entre gases como se fosse composta de um único gás. Então, olha só aqui, ó, eu tenho o gás A, que está submetido a uma pressão A, um volume A, uma temperatura A, e eu tenho N mols de ar. E aqui eu tenho um gás B,
que está sendo submetido a uma pressão B, a um volume B, a uma temperatura B, e eu tenho N mols de B. Quando a gente mistura esses dois gases em um recipiente, esses dois gases vão estar submetidos a uma pressão, a um volume e a uma temperatura. Então, a partir dessa relação, podemos estudar a mistura gasosa ou então podemos relacionar a mistura gasosa com os gases nas condições iniciais. Então, eu vou fazer essa relação. A condição inicial do gás e quando ele faz parte da mistura. Então, ó, aqui de um modo geral, nós vamos ter aqui, ó, a pressão vezes o volume igual ao número de mols total, que eu vou somar o número de mols de A mais o número de mols de B, vezes a constante vezes a temperatura. Então, com isso eu posso concluir que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura da mistura é igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura do gás A, mais a pressão vezes o volume dividido pela temperatura do gás B. Agora vamos interpretar com mais calma essa relação. Olha só. Primeiro, o que é a pressão parcial? A pressão parcial de um gás em uma mistura ideal, ela corresponde à pressão que esse gás ele fosse exercer sozinho dentro desse recipiente. Então, olha só aqui, ó, eu tenho o gás A e eu tenho o gás B. Esse gás A ele tem um volume, eu tenho o número de mols de A e eu tenho a pressão que esse gás A está exercendo nesse recipiente, chamada de pressão A. O gás B ele tem um volume, ele tem o número de mols de B e ele tem a pressão a qual essas moléculas do gás B estão exercendo nesse recipiente, que é a pressão de B. Quando você mistura os dois, o que acontece? Eu vou estar somando o número de mols, vai ser o número de mols de A mais o número de mols de B, eu vou ter o número de mols total. Eu vou ter também aqui, ó, uma pressão total, tá? Por quê? Por que eu vou ter uma pressão total? Porque eu tenho um número de mols total, que é uma somatória. Aí você pode pensar, professor, então basta eu somar a pressão de A mais a pressão de B? Não. Porque, ó, a pressão do gás A, fazendo parte dessa mistura, eu vou ter que calcular para esse novo volume. A pressão do gás B, fazendo parte dessa mistura, eu tenho que calcular ela para esse novo volume. É como se o gás A estivesse sozinho aqui nesse novo recipiente e o gás B estivesse sozinho nesse recipiente. Então, como é que fica? Ó? Para o gás A, eu tenho a pressão de A. Eu vou só isolar a pressão, lá da equação de Clapeyron. A pressão de A é igual ao número de mols de A vezes a constante vezes a temperatura dividido pelo volume. Já para o gás B, a mesma coisa. A pressão de B é igual ao número de mols de B vezes a constante vezes a temperatura dividido pelo volume. Quando você junta essas duas relações aqui, você vai ter a pressão total da mistura. Então, a pressão total é o número de mols total vezes a constante vezes a temperatura dividido pelo volume. Então, isso quer dizer o quê? Para você encontrar a pressão total, basta você calcular as pressões parciais, a pressão de A e a pressão de B, e somar o resultado. Ou você pode fazer um cálculo só. Mas também nós temos o seguinte, ó, presta atenção. Observe que quando a gente faz a razão, aqui, ó, se eu pegar a pressão de A e dividir pela pressão de B, observa que a constante, a temperatura e o volume são os mesmos. O que muda o número de mols de A e de B. Então, observa o seguinte aqui, ó. Quando a gente faz a razão entre as pressões parciais de A e B, essa razão ela é exatamente igual a quem? A razão do número de mols do gás A pelo gás B. Por quê? A constante, a temperatura e o volume são constantes, é o mesmo. Então não vai alterar. O que altera é o número de mols. Agora preste atenção. Se eu for trabalhar com o gás isolado em relação à mistura, ou seja, uma pressão total, então eu vou fazer o seguinte, ó, que a pressão do gás A dividido pela pressão total vai ser igual a quem? Número de mols de A pelo número de mols total. Quando a gente faz essa relação aqui, meus queridos, ó, número de mols de A pelo número de mols total, é o que nós chamamos de fração molar do gás A na mistura, que eu chamo de XA. Fração molar eu represento por X. Então, como é o gás A, é XA. Então, a fração molar de A é o número de mols de A pelo número de mols total.
Se eu quiser calcular a fração molar de B, número de mols de B pelo número total, número de mols total, tá ok? Então aqui, ó, nós temos essas três relações. A primeira, que a pressão total é igual ao número de mols total vezes a constante vezes a temperatura dividido pelo volume, ou seja, a pressão total, basta eu somar as pressões parciais do gás A e do gás B, não é isso? Porque R, T e V são constantes. A segunda relação, quando eu relaciono, eu faço a razão entre as duas pressões dos dois gases, gás A dividido pelo gás B, as duas pressões, como a constante, a temperatura e o volume são iguais, a razão vai ser igual a quem? Ao número de mols de A e de B. Agora, se eu vou fazer a relação entre esses gases e a mistura, os gases isolados e a mistura, eu vou encontrar quem? Ó? Que a pressão de A pela pressão total é igual ao número de mols de A pelo número de mols total. Se fosse a pressão de B pela pressão total é igual ao número de mols de B pelo número de mols total. Quando eu faço essa relação, número de mols de A e número de mols total, eu tenho a fração molar do gás A, que eu vou representar por XA. Se eu tiver número de mols de B pelo número de mols total, eu tenho a fração molar do gás B, que eu vou chamar de XB, ok? Lei de Henry. Gente, a lei de Henry é a coisa mais simples. A lei de Henry diz o seguinte, que a solubilidade de um gás em água, ela depende da pressão parcial do gás exercida sobre o líquido. Ou seja, observa aqui o exemplo. Ó. Aqui eu tenho um líquido e esse líquido ele tem aqui, ó, moléculas de gás. O que acontece? Vamos dizer assim, esse gás ele está submetido a uma pressão P1. Olha só essa pressão P1. Então observa aqui, ó, que eu tenho algumas moléculas de gás dissolvidas no líquido. Agora, se eu aumento a pressão P1 para P2, o que acontece? À medida que você aumenta a pressão, você aumenta a quantidade de moléculas de gás dissolvidas no líquido. Ou seja, o que acontece? Quanto maior a pressão nesse sistema, maior a solubilidade do gás sobre o líquido. Isso é o que acontece, por exemplo, carbonatação de bebidas alcoólicas, refrigerante, água mineral com gás, cervejas, por exemplo, né? Toda bebida gaseificada passa por esse processo. Por quê? O gás carbônico, ele é o último na linha de produção a ser introduzido na bebida. Então, para ele ser introduzido, ele tem que seguir duas condições: alta pressão, alta pressão, e o líquido tem que estar a baixa temperatura. Por quê? Se o líquido estiver a temperatura ambiente ou a temperatura elevada, esse gás ele não vai se dissolver na proporção desejada. Então, a proporção adequada de gás dissolvido em um líquido, eu tenho que ter uma alta pressão sobre esse gás, as moléculas gasosas, e o líquido tem que estar a uma baixa temperatura, ok? O efeito da temperatura sobre a solubilidade dos gases em água. Olha só esses dois exemplos aqui, ó. Nós temos aqui, ó, duas bebidas gaseificadas. Observe o seguinte, que ao colocar esta bebida aqui, ó, no copo, o que acontece? Eu tenho uma grande formação de bolhas, né? Coisa que na segunda bebida aqui, ó, não acontece, ó, eu não tenho tanta formação de bolha. Por quê? É aquela parte que eu falei. A carbonatação, ela depende não só da pressão, mas ela depende também da temperatura. Isso quer dizer, ó, pela quantidade de bolhas formadas aqui no copo, quer dizer que essa bebida gaseificada aqui, ela está em temperatura ambiente ou uma temperatura mais alta. Já a segunda bebida gaseificada, ó, por não ter tanta quantidade de bolhas de ar, né, de gás carbônico, isso quer dizer que ela está a uma baixa temperatura. Então isso quer dizer o quê? Que a temperatura e a solubilidade dos gases são inversamente proporcionais. Se eu aumentar a temperatura, eu diminuo a solubilidade do gás no líquido. Bem, gente, e com essa parte de solubilidade, finalizamos o nosso estudo a respeito dos gases.
A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!